Salve, povo do sul. Aqui quem fala é o Nathan Nunes, sou mais um sobrevivente. Parece o rap do Racionais MC, sobrevivendo no inferno. Não. Eu não tô sobrevivendo no inferno, tô sobrevivendo no lugar quente, mas não é o inferno. Eu gostaria de compartilhar algo no coração de vocês. Por quê? Eu já me sinto parte dessa igreja. Há 13 anos atrás, eu bati voo de Florianópolis para vir para Belém do Pará fazer minha TED em Yokun. E um dia, lá no aeroporto, o meu irmão, o Micael, me deu um abraço e falou: vai lá, Zé do Poço, vai viver os sonhos de Deus, porque você é um baita de um sonhador. E muita gente me dizia isso em Floripa: você é um sonhador, você sonha demais, você é um dramático. E eu até tinha um apelido chamado Dramaico, porque eu me apaixonava por qualquer moleque que me piscava o olho, escrevia cartas de amor e chorava, nossa, meu Deus do céu, escrevia poemas e crônicas. Às vezes eu saía lá da Leoberto Leal, lá em Barreiros, caminhando até a Forquilinha a pé, ou às vezes de bicicleta eu ia fazendo os meus poemas com Deus, sabe? Chorava, ria, parecia um maluco. Às vezes eu parecia que tá chapado e às vezes eu tava chapado mesmo, porque a gente queimava um beck, a gente fazia umas paradas meio erradas no tempo passado. Não que eu era um vida louca, assim, mas a gente teve um passado que é um tanto tenso, um pouco complicado. Eu não tive uma vida tão traumática, mas eu tive uma vida difícil junto com meus irmãos. Nós somos filhos de pais separados e isso afetou muito a minha vida durante um tempo. Agora eu creio que isso foi resolvido e que depois de quase 38 anos, 36 anos, Deus tem restaurado muita coisa. A mensagem talvez seja um pouco longa, eu vou exportar ela em baixa resolução para que as pessoas possam ter acesso. E para poder terem um pouco de noção do que eu tenho vivido nesses 13 anos. Eu vim para Jocum, estudei aqui, fui para Buenos Aires, estudei um pouco mais, um pouco de jornalismo, de fotografia, voltei para Belém do Pará para casar com a menina que eu me apaixonei, e a qual eu sou apaixonado até hoje. São 12 anos de casado, temos uma linda filha. Mas esses 13 anos que eu tenho passado em Belém tem sido um tempo difícil, um tempo onde eu tive altos e baixos, e eu acho que às vezes mais baixos do que altos. Caí, tropecei, machuquei os meus pés e os meus joelhos nessa rua esburacada que se chama vida. Bebi de fontes amargas e às vezes nem beber eu bebi. Sim, me congreguei, frequentei a igreja aqui durante um tempo, mas algo queimava no meu coração, algo pulsava no meu coração, que não era só para isso que eu tinha vindo para cá. Me tornei editor de vídeo, cinegrafista, fotojornalista, trabalho com produção de audiovisual há 12 anos. E sempre Deus queimando no meu coração. Não foi para isso que eu te chamei. Tudo isso faz parte do pacote, mas eu te chamei para algo muito maior. E a Marta, a minha mãe, essa que vocês conhecem bem aí no sul, essa mulher fofinha, cheia de Deus, ela há muito tempo veio falando: filho, você precisa perdoar o seu pai, você precisa liberar o seu pai. E eu digo: Marta, eu já pedi perdão, eu já liberei perdão. E ela disse: não, você tem que fazer mais, você tem que fazer mais. Vá, libere seu pai. E Deus foi trabalhando na minha vida, aquela coisa. E eu sou mais cético às vezes do que um próprio ateu, porque eu acredito que Deus pode revelar e pode trabalhar e pode tirar uma pessoa do montouro. E às vezes eu falo isso para as pessoas, e muitas vezes eu ajudo as pessoas, eu aconselho, abençoo, eu sento com os moradores de rua, com os bêbados, vou nas bocas de fumo, troco ideia, faço. Mas eu acho que na minha vida ele não pode mudar, porque foi muito tempo arraigado na minha mente que eu não seria capaz. Fui chamado de louco, de maluco e aquela coisa toda. Não é que eu queira me promover, mas parecia muito com a vida de José. Quando José recebeu os sonhos de Deus,
o povo em sua volta, os seus irmãos, e eu não digo que sejam os meus irmãos, mas as pessoas em sua volta eu chamavam de maluco. E foi estranho, porque eu vim para uma terra distante, Deus me abençoou, mas eu passei 13 anos, bem dizer, num buraco espiritual. E ainda estou passando em algumas coisas, sabe? Deus tem tirado, tem me feito abrir os olhos em algumas coisas, me feito tropeçar em algumas coisas, gerado situações para que revele algumas coisas ocultas e podres dentro de mim. Mas por que eu estou falando isso? Porque José também passou 13 anos no calabouço. Ele desceu para o buraco, depois foi vendido como escravo, depois ficou como empregado e depois foi parado no calabouço 13 anos. E a mesma quantidade de anos que eu estou aqui. E por mais que eu seja errado pra caramba e faça um monte de merda, diga um monte de merda e seja imaturo numa porrada de coisa, e dramático pra caramba também, um monte de coisa, eu nunca me esqueci do que meu irmão falou sobre mim. Vai lá, Zé do Poço, viver os sonhos de Deus. E esse ano foi muito louco, porque alguém se lembrou de mim para algo muito simples, para ir ministrar um workshop de fotografia em Curitiba. E eu viajei para Curitiba para estar lá em Jocum, Mirante Tamandaré, compartilhando um pouco da minha experiência, da minha vida, do meu testemunho, e um pouco dessa minha carreira no audiovisual e na fotografia. E eu chorei mais do que dei aula. E foi maluco, cara, porque apesar de que na minha mente eu passei 13 anos bebendo de fontes amargas, às vezes nem isso, né? Mas sozinho ali no meu canto, tentando levantar a cabeça, errando, tendo problemas no casamento, tendo problemas na vida espiritual, enfim, sobrevivendo pra caramba, ralando pra caramba. E parecia que Deus estava longe. E aí quando eu comecei a trocar ideia com a galera lá em Jocum, eu comecei a perceber o quanto eu não estava sozinho, o quanto Deus estava perto de mim todo dia. E pode parecer um baita de um clichêzão a gente dizer que quando olha para as pegadas na areia da praia a gente só vê um par de pés, só um par de pegadas. E eu achava que eu estava caminhando sozinho, mas na verdade eu estava no colo dele, ou nos ombros dele, sei lá. Mas era ele cuidando de mim. E eu pude ver nesse dia em Curitiba o quanto nesse tempo todo Deus cuidou de mim. Eu estou me alongando, mas vocês vão entender. E aí volto para Belém e meu pai diz: olha, vou visitar você. Meu pai, o Carlos, vou visitar você em Belém, tô com saudade. Eu vou levar um amigo. E eu, caramba, ele vai levar um amigo, ele vai trazer um amigo para minha casa. Quem é esse amigo? Preciso saber quem é esse amigo. Sei lá, se for um amigo que eu não conheço, pô, né, como é que vai ser? Ele já esteve aqui com outro amigo, ficou num hotel, tá? Mas se for um amigo íntimo que a gente conhece, fica aqui no meu quarto, fica no quarto da minha filha, eu durmo na sala, eles dormem lá. E aí, quem vai ser esse amigo? Quem vai ser esse amigo? E aí eu conversei com a minha irmã, Mayara. E Mayara falou assim, bem que o pai podia trazer o Micael. Igual moleque, podia ser Micael, né? E eu cá comigo já preparei meu coração, já armei minhas pedras. E falei assim, se não for Micael, cara, pô, ele vai me deixar muito triste, eu vou ficar puto da vida mesmo com ele. E aí um dia eu tô lá na redação, lá do portal que eu trabalhava, e aí eles fazem uma chamada de vídeo pelo Facebook. Aí ele e a minha madrasta falam, olha, o amigo que tá indo é o Micael. Ah, moleque, eu chorei pra caramba, né? Pô, glória a Deus, meu irmão, pô, meu irmão veio da minha casa, cara. E assim, eu tenho muitos irmãos de sangue e de amizade, né, tudo aquilo. Mas eu acho que o irmão que eu... desculpe os outros, mas é isso, mas... Quem que eu amo o Micael, né? Eu acho que... O Micael é o filho preferido do meu pai, o filho preferido da minha mãe. E eu acho que o Micael é o nosso irmão preferido porque a gente vê Deus na vida dele. Porque a gente enxerga Deus na vida do Micael de uma forma tão pura.
E eu me sinto muito honrado por ser irmão dele. Mas aí Mikael chega aqui. Cara, foi tão bacana, velho. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi sentar nessa mesa aqui. Claro, nas cadeiras, né? Mas nessa mesa aqui onde tá o computador. Meu pai tava aqui, o Mikael desse lado, eu aqui desse outro lado. Nós demos as mãos e começamos a conversar. E começou a sair toda aquela entranha assim, de pecado, de mentira, de tristeza, de raiva. Começou a ir pra fora toda aquela mágoa de ter ficado longe do pai, de ter sido criado longe de certa forma. E meu irmão foi ministrando, e Deus foi trabalhando nele, usando ele, usando a minha vida. E o pai foi quebrando. E o pai pediu perdão pelas coisas que fez. Nós pedimos perdão pelas palavras que falamos. Nós pedimos perdão pelas atitudes que tomamos com ele, de não entendê-lo, de criticá-lo. Cara, isso aí é uma carga tão pesada das minhas costas. Porque eu não sei de todos os meus irmãos como é que foi, mas pra mim foi muito doloroso a separação dos meus pais. Foi uma tristeza muito grande, assim. Não ter meu pai perto de mim, cara. Isso afetou muito, muitas coisas. E hoje eu tô chorando de alegria. Porque isso aconteceu. É um passado, é uma página virada, isso já passou. Isso não acontece mais. Hoje eu tô feliz pelas coisas que estão acontecendo. Eu lembro, mas não dói mais. Sabe? Algo que cicatrizou. E cara, foi tão mágico assim que a gente saiu, foi pra Ilha do Cumbu, foi passear, conhecemos Belém do Pará, ficaram na minha casa. Foi tudo muito bom, cara. E aí de repente nós fomos lá na Ilha do Cumbu, que é uma ilha próxima aqui a Belém, bem turística, onde tem uma boa gastronomia, onde tem um cacau da Amazônia, né? O cacau de verdade, assim, aquele no pé, tá? Mostrei isso pro meu irmão, pro meu pai, minha filha estava junto, minha esposa não pôde ir, e nem os meus sogros. E aí tiramos foto do lado da Samalmeira. A Samalmeira é a maior árvore da Amazônia, é como uma sequoia americana. É uma árvore frondosa que tem mais de 100, 200 anos e ela é muito larga e as suas raízes são muito profundas, o seu tronco é muito grosso e ela cresce assim, nego, lá pra cima e seus galhos são muito grossos e fazem sombra, são um ninho, um abrigo para muitas coisas. E aí eu fiquei assim, né, com aquela imagem na mente. E aí de repente o Mikael começa a dizer assim: mano, Deus falou comigo, vou pra Belém do Pará, nós vamos abrir a Igreja Batista Palavra Viva. Cara, isso começou a arder no meu coração. Porque eu sempre quis ser fotojornalista, sempre quis ser fotógrafo, sempre quis trabalhar com audiovisual assim. Sempre quis não, mas há bastante tempo que eu queria isso pra minha vida. Só que mais do que isso, eu sempre quis ser pastor. Mas sempre me achei incapaz assim, saca? Porque eu sou muito crítico, eu sou cético para algumas coisas, sou muito prático para outras. Sou muito horrível para orar, para ler a Bíblia, porque a Bíblia não tem figurinha, né? Então é difícil a gente se concentrar e ficar de joelho dobrado é meio difícil. Mas se fosse para ir pro céu correndo, eu acho que eu já tava lá, mano. Sabe? Eu gosto de trabalhar, eu sou bem ativista. Mas mesmo querendo ser pastor, tendo esse desejo escondido no meu íntimo, eu nunca me achei capaz. Aí Deus começa a trabalhar, a falar, uma coisa vai acontecendo, uma coisa vai acontecendo, uma coisa ali vai acontecendo, outra aqui. E a gente está se preparando para ter a Igreja Batista Palavra Viva aqui. E tem acontecido umas coisas malucas assim. Porque trazer a igreja para Belém do Pará, para muitos pode ser chover no molhado. Para muitos pode ser o mesmo do mesmo, mas não é. É porque aqui tem muita igreja. Mas Belém continua sendo uma cidade idólatra. Aqui começou o movimento pentecostal no Brasil, e eu conheço bem a fundo essa história, porque trabalhei na Assembleia de Deus aqui durante muitos anos e editei muitas matérias e participei de muitas ações da Assembleia, então eu conheço bem a história. Só que apesar de ter muitas igrejas, e principalmente a Assembleia de Deus,
né, e várias denominações, Belém continua muito idólatra. E a idolatria em Belém não é só as outras religiões, saca? Idolatria dentro das próprias igrejas, assim, que às vezes acabam esquecendo o seu papel transformador. Às vezes se pegam em simplesmente pegar e pregar a palavra, mas não transformar a vida daquelas pessoas que estão ali. Meu bairro onde eu moro, o amigo Gabriel, ele tem 50 igrejas. Tem 40 mil pessoas que moram aqui. É um bairro violento, de prostituição, de abuso sexual, de mulheres que apanham de seus maridos. Então a gente não está fazendo a diferença. Mas eu creio mesmo na visão que Deus deu ao bispo e deu à liderança da Igreja Batista Palavra Viva. E eu tô falando isso, velho, de um cara que disse que não era ovelha do Flori. Que jamais seria ovelha do Flori. Contraditório isso, não? Eu tive brigas bem feias com o Flori, porque eu sou meio casca grossa, meio turrão. Acho que às vezes até parecido com ele em algumas coisas. E nós brigamos bastante, assim, em alguns embates. E algumas coisas que divergiam. Mas Deus foi quebrando meu coração, porque toda vez que eu queria sentir raiva desse cara que tá aí, eu olhava pra ele e disse, putz, cara, esse bicho aí pode ser meu pai, velho. Eu gosto dele, não sei porquê. Apesar de ele torce pro Grêmio, eu sou colorado. Mas, sei lá, cara, algo mexia no meu coração. E aí Deus veio quebrando. E de repente cá eu estou, querendo ser ovelha do Flori. Querendo, sei lá, talvez ousando ser um pastor da Igreja Batista Palavra Viva, junto com meu irmão aqui no norte. E no meio de todos esses turbilhões de coisas que acontecem e de muitas vozes que a gente vai ouvindo, principalmente a gente ouve muitas negativas, né? Porque as positivas às vezes a gente não valoriza tanto. Me surgiu uma pequena ilustração que eu queria compartilhar com vocês para poder fechar esse meu vídeo. Eu gosto de escrever muito. Às vezes são umas coisas meio malucas, mas eu gosto de escrever muito. Gosto de escrever com luz, fazendo as minhas fotos, mas também gosto de escrever com a tinta da caneta. Então, eu gostaria de começar o meu último texto aqui. Diz assim: outro dia desses, eu conversando com meu irmão sobre algo que andei imaginando, na verdade uma ilustração que me surgiu, e é essa a história que eu vou contar para vocês. Todos os dias dentro de um celeiro, onde são guardados todos os sacos de sementes, uma voz rasgava o silêncio. Eu serei gigante, eu serei gigante, gritava a pequena semente. E como era de costume, um coro bem arranjado de outras vozes a repreendia. Cala a boca, você é apenas mais uma semente, nada mais. No máximo será uma espiga de milho. Isso se tiver sorte. Provavelmente vai cair à beira do caminho e será pisoteada pelos homens. E todos os dias a mesma coisa. Quando o primeiro raio de sol entrava pelas frestas do celeiro, trazendo a luz e calor, a pequena semente gritava: eu serei gigante, eu serei gigante. E sem demora um coro de vozes afinadas como um grande coral a rebatia: cala a boca, uma pequena semente é o que você é, jamais o semeador vai escolher você. És apenas um grão, será comida pelos corvos ou sufocada pelas pedras no caminho. Se sorte, você vai ser um milho. E como um ritual, dia após dia, as duas cenas se repetiam. Até que uma certa manhã, o raio de sol entrou, revelou todo o celeiro, e o silêncio não foi quebrado, como de costume. E finalmente todas as sementes comemoravam a curiosa situação. Ela calou a boca, deve ter se conformado. Porém, com o passar dos dias, o silêncio não era quebrado, e aos poucos elas começaram a achar que a pequena semente tinha morrido ou murchado. Mas em outro local algo começava a acontecer. A pequena semente tinha sido escolhida, e agora estava na bolsa do semeador, junto com outras sementes, que estavam todas ansiosas, esperando algo muito maior que ia acontecer. E quase como um mantra, a pequena semente repetia: eu serei gigante, 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 eu serei gigante. E de repente ela se viu na mão do semeador e logo após se viu arremessada para o alto e caiu em uma terra muito ao norte do celeiro. Uma terra úmida e quente. E ao cair ficou desorientada, sem forças devido à queda. Mas no seu íntimo ainda pulsava como o bater do coração: eu serei gigante, eu serei gigante.
Quando voltou a si, percebeu que caiu num buraco fundo e apertado. E antes que pudesse dizer algo, ela foi soterrada. E ali no escuro, ela não enxergava nada. E o ar aos poucos ia se acabando. A pressão ia aumentando e dentro da sua mente aquela confusão, aquela guerra. Como isso pode acontecer comigo, justo comigo? Uma semente que sonha em ser gigante. E agora estou aqui, no fundo do buraco, enterrada, no escuro e quase sem ar. E a cada inquietação e a cada pensamento diminuía o ar, até que sem fôlego ela gritou pela última vez: eu serei gigante. E a pequena semente morreu. Nunca mais se ouviu falar dela. Nas rodas de conversa lá no celeiro, no máximo citava o seu nome, apenas para tirar piadinhas e julgamentos. Olha, você tá ficando louca? Já não vai ficar pensando que nem aquela semente, viu? Ela morreu. Anos se passaram, décadas e mais décadas, 100, 200 anos, até que um certo dia algo aconteceu. Aquele pequeno raio de sol penetrou a densa floresta amazônica, trazendo consigo luz e calor, despertando todos os seres vivos, e algo estranho aconteceu com todas as árvores. Uma sombra pairava sobre todas as árvores. Minhas irmãs, grandes, o dia já raiou, o sol está a pino, os homens até procuram se esconder, porém estamos debaixo de uma sombra. Como pode isso? Falou a maior de todas elas. Somos nós que devemos gerar sombra, e não estar debaixo delas. Inquietas com o fato, se instaurou o caos e a curiosidade. O que seria essa sombra? E num lance só, lançaram-se todas a olhar para o céu, olhando para o alto até que, lá em cima, no extremo da sua visão, descobriram o motivo da sombra. Uma árvore. Isso mesmo, uma árvore. Como pode uma árvore maior do que todas nós? Indignou-se aquela que era a mais alta do grupo. Entretanto, olhando ainda para o alto, ela pergunta: quem és tu, o maior de todas nós, que faz sombra sobre todas nós? Qual é o teu nome? De onde vens? Qual é a tua espécie? Uma voz surge lá perto das nuvens carregadas das chuvas da tarde, lá do alto céu. Mansa e suavemente ela falou: eu sou aquela pequena semente. Morei com todas vocês naquele celeiro ao sul da floresta. Eu sou uma samaumeira. Eu sou a gigante da floresta. Eu sou uma samaúma. Saiba, Micael, que a sua vinda ao norte este ano foi profético. Deus lhe trouxe junto ao nosso Pai e nos encontramos aqui, nas terras quentes do Pará. Somos eu e tu, dois loucos apaixonados pelo reino de Deus. Somos duas sementes, plantadas pelo Senhor para darmos fruto e gerarmos sombra e abrigo para muitos. Mal eu sabia que lá na ilha do Cumbu, naquele dia, ao fazer aquela foto, eu poderia deslumbrar parte do cumprimento de Deus sobre nós. Os filhos da Marta. Nascemos e crescemos, sendo influenciados pelo reino de Deus. E apesar de ouvirmos muitas vozes contrárias àquilo que Deus implantou em nós, nunca morreu. Nunca deixamos de crer que nascemos para algo muito maior que as nossas vidas. Nascemos para a glória de Deus. E creio que logo, logo, nós vamos começar a rasgar o solo dessa cidade. E seremos instrumentos de Deus para trazer um novo tempo a Belém e a essa região. Para finalizar, meu irmão, tem um versículo lá em João 12, 24, que diz assim: em verdade, vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Apesar de todas as lutas que eu e você já passamos, estamos passando e vamos passar, Ele está com a gente. E nós sabemos que um dia, eu e você, seremos grandes nessa terra. Não para nossa glória, mas porque nós seremos plantados pelo Senhor, para a glória do nome dEle, e para darmos muitos frutos, e para que todos possam saber que os sonhos de Deus nunca morrem. Fica com Deus. Um grande abraço para você, meu irmão, para você, minha mãe. E falta palavra para expressar o quanto eu te amo, velho.
que o quanto eu te amo, mãe, o quanto tu és importante sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da nossa família e sobre a vida de todas as pessoas que te conhecem. Eu queria dizer o que eu acho de ti, mas eu não posso porque algumas pessoas vão se ofender. Mas eu te acho tremenda, mãe. Tremenda. Um beijo a toda a minha família no sul. E que vocês aí da Igreja Batista Palavra Viva na sede aí em Capoeiros possam orar por esse projeto, pela vida do Micael e da Mayara, a esposa dele, pela vida da Yasmin e da Aline, pela minha vida, pelo esse projeto de Deus aqui em Belém. E não desanime, porque a vinda da Palavra Viva para Belém não é para chover numa olhada. É para regar uma terra que está seca e fazer brotar uma semente que saiu da mão do semeador para abençoar essa terra. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe.